Ela aceita a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, acolhendo o retorno do Senhor com alegria. Seu marido, seduzido pelas mentiras do Partido Comunista, oprime e bloqueia sua fé. O partido não permite religião. Se for presa, seremos forçados a nos separar. Ele a ataca e fere, ameaça divorciar-se e até ameaça expulsá-la de casa. Se insistir em manter a fé, saia desta casa! Reprimida pelo marido vez após vez, como foi que ela confiou em Deus para superar isso? Vamos assistir ao vídeo de testemunho Quem causou a destruição da nossa família. Meu marido e eu somos do mesmo vilarejo e cremos no Senhor Jesus junto com nossos pais desde pequenos. Quando nos casamos, abri uma clínica médica e ele era repórter de TV. Tínhamos 2 filhas adoráveis e uma vida feliz em família. Em 2008, minha sogra e eu aceitamos a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Meu marido não aceitou, estava ocupado com sua carreira, mas apoiava a minha fé. Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, aprendi que nosso Salvador veio há quase 20 anos expressando verdades para nos salvar. A obra de Deus está prestes a terminar, e essa é a nossa única chance de ser salvos. Esta oportunidade é única na vida e é passageira. Eu me arrependeria para sempre se a perdesse. Correto. A fim de praticar minha fé e cumprir um dever, fechei a clínica e comecei a espalhar o evangelho com outros irmãos. Em 2010, o Partido Comunista Chinês usou a TV, rádio, jornais, etc., a fim de oprimir e erradicar crenças religiosas, para caluniar e desacreditar a Igreja de Deus Todo-Poderoso, prendendo e perseguindo cristãos. Temendo ser implicado, meu marido quis impedir minha fé. Um dia, ele me disse: o partido não permite religião e diz que os crentes deixam suas famílias. Desista da sua fé. Se for presa, seremos forçados a nos separar. Não dá na mesma se só formos à igreja como antes? Eu lhe disse: nestes anos como crente, eu abandonei nossa família? Essas são mentiras do partido para oprimir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Sim. Como pode acreditar em suas mentiras? Deus retornou e está fazendo obra nova. As pessoas que ainda vão às igrejas antigas não ganharão a verdade nem a vida, mesmo que sigam até o fim. Tenho certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado e que sigo os seus passos. Não desistirei do caminho verdadeiro. Quando viu que eu estava decidida, ele me alertou. Mesmo assim, você não pode continuar com sua fé e nem ir às reuniões. Após isso, só podia levantar cedo e me esconder na cozinha para ler as palavras de Deus e compartilhar o evangelho com familiares e amigos escondida. Numa noite, em 2012, após uma reunião, vi meu marido sentado na entrada da despensa no andar de baixo. Quando me viu entrar, me jogou no chão com uma série de chutes e socos. Com toda a força, consegui me soltar e subi correndo. Mas ele me alcançou e me deu um tapa no rosto. E disse cruelmente: está proibida de participar das reuniões. Eu via estrelas e sangrava nos cantos da boca. Isso é extremo. Foi, sim. Foi a primeira vez que me bateu em mais de 10 anos de casamento. Nunca imaginei que ele me bateria assim só por causa da minha fé. Naquele momento, eu me senti fraca e senti medo. Eu pensei: deveria não me reunir nem cumprir o dever para evitar que me bata de novo? Eu sabia que não estava no estado correto. Assim, orei a Deus, pedindo a Ele fé e força. Então, lembrei-me destas palavras de Deus. Não tema isso e aquilo. Você pode permanecer firme diante de mim, sejam quais forem as lutas que enfrentar, sem impedimentos, para que minha vontade seja feita livremente. Esse é o seu dever. Não tema,
Com meu apoio, quem alguma vez poderia bloquear essa estrada? Lembre-se disso, não esqueça. Tudo que ocorre é por minha boa intenção e tudo está sob minha observação. Você consegue seguir minha palavra em tudo que diz e faz? Quando provações de fogo sobrevierem, você se ajoelhará e clamará? Ou se acovardará, incapaz de seguir em frente? Amém. Amém. Sim, tudo está nas mãos de Deus. Sem Deus permitir, meu marido não poderia fazer nada comigo. Deus permitiu que aquilo acontecesse comigo naquele dia. Se eu não cumprisse o dever por medo de ser agredida, isso não seria perder meu testemunho? Sim. Mesmo sendo oprimida, deveria permanecer firme em meu testemunho. Continuei indo às reuniões e cumprindo meu dever. Diante da opressão, devemos orar, confiar em Deus e ler as suas palavras para ter fé e força. Sim. Com certeza. No fim de 2012, a opressão da Igreja de Deus Todo-Poderoso pelo partido ficou pior. Faziam busca e apreensão do povo escolhido de Deus em massa. Um dia, eu fui presa com alguns outros durante uma reunião. Fiquei detida por 10 dias acusada de perturbar a ordem social. Ao ser solta, voltei para casa. Meu marido estava furioso. Sabe o que fez? Todos no meu trabalho perguntaram sobre sua prisão por sua crença. Não posso mais ficar de cabeça erguida. É tão humilhante. Eu lhe disse: ter fé é correto e natural. Reunir-se e compartilhar o evangelho é honrável. O partido que é maligno ao insistir em prender e perseguir os cristãos. Há eras, o caminho verdadeiro é perseguido. As pessoas nessa senda são perseguidas pela força de Satanás. Os santos de muitas eras não foram presos por compartilhar o evangelho e testemunhar a Deus? Exatamente. Então, furioso, ele respondeu: quero que uma coisa fique clara. Se prometer parar de crer, nossa vida será boa. Se continuar com sua fé, nos divorciaremos. Não obstruirei sua liberdade de escolher. Ameaçar-me com o divórcio para me fazer desistir da fé foi irritante e assustador. Nunca imaginei que ele jogaria fora anos de casamento por causa da opressão do Partido Comunista. Se nos divorciássemos, isso magoaria nossas filhas. Eu não queria me divorciar, muito menos trair a Deus e perder minha chance de segui-lo e ser salva. Eu não sabia como passar por essa situação. Fiz uma oração pedindo que Deus me guiasse. Lembrei-me desta passagem de suas palavras. Em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente ela parece consistir em interações entre pessoas, como se nascida de arranjos ou de interferências humanas. Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece é uma aposta feita por Satanás diante de Deus, exigindo que as pessoas deem testemunho de Deus. Quando Jó foi provado, Satanás fez uma aposta com Deus nos bastidores. O que aconteceu a Jó foram os feitos e as interferências de homens. Por trás de cada passo da obra que Deus faz em vocês, está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso tudo, há uma batalha. Amém. 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 Considerando as palavras de Deus, vi que, embora parecesse ser a opressão do meu marido, por trás disso, Satanás estava usando-o para me deter, trair a Deus e perder minha chance de ser salva. Não podia permitir que Satanás prevalecesse. As palavras de Deus nos guiam a perceber os truques de Satanás. Certo. Meu marido só obstruía meu caminho porque acreditava nos boatos do Partido Comunista. Se eu lhe expusesse as mentiras deles e ele os discernisse, talvez não me oprimisse. Assim eu lhe disse: o partido inventa boatos para caluniar e blasfemar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Após anos como repórter, você não conhece a real história das fake news do partido?
Não é você que diz que não devemos acreditar neles? Quais crentes em Deus Todo-Poderoso que conhecemos abandonaram a família? Eu acredito há anos. E eu não cuido bem dos nossos pais e filhas? Ele não tinha como refutar o que eu disse e só respondeu: Vejo que você não recua. Ótimo, vá crer em seu Deus. Bateu a porta e foi embora. Depois, para minha surpresa, ele foi ao tribunal pedir o divórcio. O juiz nos instruiu a ir à mediação. Ele pegou meu cartão de salário e meus cartões bancários e me vigiava em casa após seu trabalho. Logo, eu não ia às reuniões nem cumpria o dever. Um dia, o chefe do nosso vilarejo ligou e disse que a polícia notificou o comitê para garantir que eu não seguisse minha fé e que meu marido me vigiasse. Senão, caso eu fosse presa, todos seriam implicados. Ao ouvir isso, meu marido me oprimiu mais. Uma vez, minha sogra e eu estávamos comunicando as palavras de Deus no quarto. Mas meu marido ouviu e invadiu o quarto e gritou: Você ainda crê? Só pensa em si e não em mim nem em nossas filhas. Se for presa, nós seremos implicados. Após isso, me bateu. As crianças ficaram tão assustadas que se esconderam em seus quartos e não saíram. E minha sogra chorou de tristeza. Naquele momento, eu fiquei muito indignada. Só por causa da minha fé, o partido intimidava minha família a obstruir meu caminho. O que assustou minha sogra de 80 anos e minhas filhas. Uma família feliz foi reduzida a isso. Senti-me muito triste e desolada. Isso se devia inteiramente ao partido. Sim. Meu marido ficou usando minha fé para provocar brigas o tempo todo. Não podia me reunir ou cumprir o dever. Apenas lia as palavras de Deus quando ele não estava em casa. Sentia falta dos dias em que podia me reunir com os irmãos e cumprir um dever. Mas meu lar havia se tornado uma jaula. Tolerei a frieza e as repreensões do meu marido por 2 meses. Eu me sentia tão péssima e deprimida. Não sabia quando seria o fim disso. Estava tão triste que orei. Deus Todo-Poderoso, estou sofrendo tanto e em tamanha tristeza. Não sei como passar por essa situação. Esclarece-me para que eu possa entender tua vontade. Após orar, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Durante milhares de anos, esta tem sido a terra da imundície. É insuportavelmente suja. A miséria abunda. Fantasmas correm desenfreados por toda a parte, enganando e iludindo, fazendo acusações infundadas, sendo impiedosos e viciosos, pisoteando essa cidade fantasma e a deixando coberta de cadáveres. O fedor da decadência cobre a terra e permeia o ar, e é fortemente vigiada. Quem é capaz de enxergar o mundo além dos céus? O diabo entrelaça firmemente todo o corpo do homem, venda seus olhos e sela seus lábios com firmeza. O rei dos demônios tem causado alvoroço por vários milhares de anos, até o dia de hoje, quando ainda mantém forte vigilância sobre a cidade fantasma, como se fosse um palácio de demônios impenetrável. Enquanto isso, essa matilha de cães de guarda observa com olhos ferozes, com um profundo medo de que Deus os pegue desprevenidos e os extermine, deixando-os sem um lugar de paz e felicidade. Como as pessoas de uma cidade fantasma tal como essa puderam um dia ter visto Deus?
Alguma vez já desfrutaram do carinho e da amabilidade de Deus? Que apreciação têm elas das questões do mundo humano? Quem entre elas é capaz de compreender a vontade ávida de Deus? Portanto, não é de surpreender que Deus encarnado continue completamente escondido. Em uma sociedade obscura como esta, onde os demônios são impiedosos e desumanos, como o rei dos demônios, que mata pessoas sem piscar um olho, poderia tolerar a existência de um Deus que é amável, bondoso e também santo? Como poderia aplaudir e comemorar a chegada de Deus? Lacaios, retribuem bondade com ódio. Há muito começaram a tratar Deus como inimigo. Abusam de Deus. São selvagens ao extremo. Não têm a menor consideração por Deus. Saqueiam e pilham. Perderam toda a consciência. Contrariam toda a consciência e tentam os inocentes à insensatez. Ancestrais dos antigos? Líderes adorados? Todos eles se opõem a Deus. Sua interferência deixou tudo o que está debaixo do céu em estado de escuridão e caos. Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que o partido é uma encarnação de Satanás, um demônio vindo à Terra. Ele conta ao mundo que permite liberdade religiosa. Por trás, se opõe a Deus e brutaliza seu povo escolhido. É verdade. Nos últimos dias, Deus encarnado expressa verdades para salvar a humanidade. O partido teme que, se lerem as palavras de Deus Todo-Poderoso, as pessoas entenderão a verdade e verão seu rosto demoníaco, e o rejeitarão e renunciarão. E sua ambição de controlar as pessoas para sempre seria destruída. Por isso, ele está tão furioso e loucamente persegue a Cristo, prendendo os escolhidos de Deus em massa. Sim. Inventa mentiras para armar contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso e caluniá-la, enganando as pessoas que não conhecem a verdade para que não aceitem o caminho verdadeiro. Muitos membros de famílias de cristãos acreditam em suas mentiras e então perseguem os escolhidos de Deus com ele. No fim, por irem contra Deus, eles também irão para o inferno. Sim. O Partido Comunista é tão desprezível e maligno. Ele é. Se não sofrêssemos essa opressão, se não fossem as palavras de Deus que expõem a natureza maligna e antideus do partido, nós também seríamos enganados por ele. Sim. Quanto mais eu pensava, mais eu via que o Partido Comunista realmente é um demônio que odeia a Deus e devasta as pessoas. É o inimigo amargo de Deus. E eu o odiei do fundo do coração. E jurei renunciar a ele e rejeitá-lo, e seguir a Deus até o fim. Li mais das palavras de Deus. Posso lê-la? Claro! Esta passagem. O grande dragão vermelho persegue a Deus e é inimigo dele. E nesta terra, aqueles que creem em Deus são assim sujeitos à humilhação e à opressão. Por ter sido iniciada em uma terra que se opõe a Deus, toda a obra de Deus enfrenta obstáculos tremendos. E o cumprimento de muitas de suas palavras leva tempo. Assim, as pessoas são refinadas pelas palavras de Deus, o que também é parte do sofrimento. É tremendamente difícil para Deus realizar sua obra na terra do grande dragão vermelho. Mas é por meio dessa dificuldade que Deus realiza um estágio da sua obra, tornando manifestas sua sabedoria e seus feitos maravilhosos, e usando esta oportunidade para completar este grupo de pessoas. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que, já que o partido trabalha contra Deus e é seu inimigo, nós na China que cremos estamos fadados a sofrer opressão e adversidade. Isso foi ordenado por Deus.
Deus usa esses ambientes difíceis para aperfeiçoar nossa fé e para que tenhamos discernimento do grande dragão vermelho e possamos odiá-lo e rejeitá-lo, sem que ele nos engane nem prejudique. Sim. Mas eu não conhecia a vontade de Deus. Eu fui negativa, reclamando do sofrimento carnal e não busquei a verdade nem aprendi uma lição. Eu era tão rebelde. Deus é tão supremo, mas ele suporta tamanha dor e humilhação só para salvar a humanidade corrupta. Tornou-se carne e veio para o nosso meio para falar e operar, suportando a caça e a perseguição do partido maligno e a condenação do mundo religioso. Mas Deus nunca desistiu de salvar a humanidade, expressando verdades, regando-nos e nos nutrindo. Deus suportou toda essa dor e humilhação para o bem da nossa salvação. Exatamente. E agora que eu estava sofrendo um pouco para seguir a Deus e buscar a salvação, eu carecia de fé verdadeira e obediência a Deus no coração. Minha estatura era tão baixa. A essa altura, me enchi de remorso e culpa e decidi que não importava como meu marido me tratasse, não sucumbiria às fraquezas carnais, mas confiaria em Deus para permanecer firme e nunca recuaria nem cederia a Satanás. Depois disso, embora meu marido continuasse a me oprimir e obstruir o meu caminho, eu orava e confiava em Deus e minha dor diminuiu graças à orientação das palavras de Deus. Graças a Deus. Se você não tivesse passado por essa opressão, adversidade e tristeza, você não ganharia esse entendimento real. Com certeza Sim. não. Ser capaz de se beneficiar assim é o amor de Deus. É, sim. Uma vez, ao descobrir que eu compartilhava o evangelho com uma colega de escola, meu marido me repreendeu. O partido diz que sua pregação está destruindo as famílias. Estou lhe alertando. É melhor que não continue evangelizando seus colegas e amigos, ou não poderei mostrar minha cara. Ele disse algumas coisas blasfemando Deus. Indignei-me ao ver sua expressão de ódio contra Deus. Compartilhamos o evangelho para que possam ter fé e aceitar a salvação de Deus. Mas o partido vira tudo de cabeça para baixo, inventa mentiras, dizendo que nós destruímos as famílias. Ele é maligno e descarado. Ele é. Por anos, eles trabalham contra Deus, prendendo crentes, causando a detenção e prisão de tantos cristãos. Muitos fogem para não ser presos e não podem voltar para casa. Tantas famílias têm sido destruídas e pais e filhos separados. O partido é o culpado pela destruição de todas essas famílias cristãs. Vendo meu marido seduzido pelas mentiras do partido, sem distinguir o certo do errado, odiando tanto a Deus e as pessoas de fé, eu me lembrei das palavras de Deus. Qualquer um que não acredite em Deus encarnado é demoníaco, e mais ainda será destruído. Quem é Satanás? Quem são os demônios? Quem são os inimigos de Deus? Senão os que resistem e que não acreditam em Deus. Por que o marido ama a esposa? Por que a esposa ama o marido? Por que os filhos são obedientes aos pais? Por que os pais amam tanto seus filhos? Que tipo de intenções as pessoas abrigam de fato? Sua intenção não é satisfazer seus próprios planos e desejos egoístas? Amém. As palavras de Deus me mostraram a natureza e a essência do meu marido que desafiam a Deus. Eu tinha fé e compartilhava o evangelho. Por isso ele usava todos os meios para me oprimir e impedir e blasfemar contra Deus. Por fora, eu parecia ser o alvo disso. Mas, na verdade, o que ele odiava eram a verdade e Deus. Eu não tinha visto a essência do meu marido antes. Ao longo do nosso casamento, ele foi cuidadoso e atencioso comigo. E me acompanhava em tudo. Assim, achava que ele era bom comigo. Nunca imaginei que, ao ver que minha fé era oprimida pelo partido e que impactaria seu futuro e reputação, ele se tornasse totalmente diferente. Que começasse a me espancar e a blasfemar contra Deus, usando todo meio para me afastar da fé. Era a manifestação de um demônio. No início, eu nutria ilusões de que ele tinha sido enganado pelas mentiras do Partido Comunista. E que se ganhasse discernimento delas,
ele não seria tão opressivo. Agora eu sabia que estava enganada. Meu marido era repórter. Conhecia as histórias reais das invenções de fake news do partido. Ainda assim, acreditava em suas mentiras e perseguia minha fé. Em essência, ele era um demônio que odiava a Deus. Sim. Também vi claramente que ele foi bom comigo antes para me usar para parir suas filhas e cuidar dos jovens e velhos da família. Não era amor real. Lembrei-me das palavras de Deus. Crentes e incrédulos não são compatíveis. Eles se opõem. Eu era crente, seguia a Deus, buscava a verdade e estava na senda certa. Meu marido seguia o partido e estava na senda contra Deus. Não trilhávamos a mesma senda. Vivíamos juntos, sem qualquer afinidade. Isso é doloroso. Quando entendi isso, eu renunciei a todas as minhas ilusões sobre ele. Após ver a essência dele, você não foi mais constrangida. Sim. Aprendemos por meio da experiência que na fé entender a verdade não é algo simples. Se não suportarmos o sofrimento, é difícil aprender a verdade e ganhar percepção. É sim. Na época, minha capacidade de ler as palavras de Deus era limitada. E eu não podia ir às reuniões nem cumprir um dever. Eu estava tão péssima. Naqueles dias, eu orava a Deus com urgência, pedindo que ele provesse uma saída. Em uma noite, meu marido disse: "Fui consultar um vidente hoje para perguntar sobre minha carreira e quando as coisas começarão a me favorecer." Sem pensar, eu disse: "Que crente é você que acredita nesse lixo maligno?" Fiquei em choque ao ver ele mudar sua expressão e me dar um soco no estômago. Histérico, ele gritou: "Se insiste em manter sua fé, saia desta casa." Naquele momento, doeu tanto que achei que meus órgãos saíram do lugar. Fiquei deitada no chão, com a mão na barriga de tanta dor. Pensando que, naquela casa, meu marido me oprimia todo dia. Não podia ler as palavras de Deus, nem participar das reuniões, nem cumprir um dever. Se continuasse, não havia como buscar a verdade e eu acabaria arruinada. Agora, ele estava sendo violento comigo e ameaçando me expulsar. Eu não conseguia suportar mais essa dor. Então, decidi deixá-lo para me libertar dessa prisão doméstica e livrar-me dessa vida infernal. Naquela noite, chorei de tristeza na cama. Olhando o lar que construímos com tanto cuidado, pensando no nosso casamento de anos que estava prestes a ruir. Uma família maravilhosa, destruída pelo Partido Comunista. Eu fui tomada de fraqueza. Especialmente ao pensar em como nossas filhas ficariam. A mais velha poderia cuidar de si mesma, mas a mais nova só tinha 4 anos e tinha problemas de saúde. Cuidei dela com todo o coração por anos. Nunca havia nos separado. Minha sogra também estava ficando velha. Quem cuidaria das crianças se nós nos divorciássemos? Esse pensamento partiu meu coração. Fiz uma oração pedindo que Deus me esclarecesse e me ajudasse a entender sua vontade. Depois, lembrei-me das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Deus criou este mundo e trouxe o homem, um ser vivo ao qual ele concedeu a vida, para dentro dele. Em seguida, o homem veio a ter pais e parentes. Não estava mais só. Desde que colocou os olhos pela primeira vez neste mundo material, o homem estava destinado a existir dentro da ordenação de Deus. O sopro de vida de Deus sustenta cada ser vivo durante o crescimento até a vida adulta. Nesse processo, ninguém acha que o homem está crescendo sob os cuidados de Deus. Ao contrário,
Eles acreditam que o homem cresce sob o cuidado amoroso dos pais e que é o próprio instinto vital que dirige o seu crescimento. Isso acontece porque o homem não sabe quem concedeu sua vida ou de onde ela veio, menos ainda como o instinto da vida cria milagres. O homem sabe apenas que o alimento é a base da continuidade da vida, que a perseverança é a fonte da existência da vida e que as crenças em sua mente são o capital do qual sua sobrevivência depende. Da graça e da providência de Deus, o homem é totalmente indiferente. E assim, ele desperdiça a vida que lhe foi concedida por Deus. Nenhum homem sequer desses humanos de que Deus cuida dia e noite se encarrega de adorá-lo. Deus apenas continua a operar no homem, de quem não espera mais nada, conforme havia planejado. Ele faz isso na esperança de que um dia o homem acordará de seu sonho e, de repente, perceberá o valor e o propósito da vida, o preço que Deus pagou por tudo o que tem dado ao homem e a preocupação ansiosa com a qual Deus espera que o homem volte para ele. Por que você não as confia às minhas mãos? Você não tem fé suficiente em mim? Ou é por ter medo de que farei arranjos impróprios para você? Por que você sempre se preocupa com a família da sua carne? Você sempre anseia por seus entes queridos. Eu tenho um lugar certo no seu coração? Amém. Amém. As palavras de Deus são muito claras. Nosso destino está totalmente nas mãos dele. Se minhas filhas crescerão sãs e salvas, não está sob o nosso controle como pais. Tudo é determinado por Deus. Com certeza. As palavras de Deus me mostraram que Ele é a fonte da vida do homem e é quem governa o destino do homem. A saúde da minha caçula, o que enfrenta na vida e que tipo de destino ela tem, isso é pré-determinado por Deus. Tudo o que Deus arranjar será o melhor, o mais apropriado. Mas eu carecia de fé em Deus. Sempre achava que minhas filhas precisavam de mim ao seu lado, cuidando para que crescessem saudáveis. Eu não as colocava nas mãos de Deus. Eu era arrogante e ignorante. Como mãe, se estou ao lado da minha filha, tudo o que posso fazer é mantê-la aquecida e bem nutrida. Mas não posso controlar seu destino. Agora, eu precisava me submeter ao governo e aos arranjos de Deus e entregá-las a Ele. Renunciar às preocupações, seguir a Deus, compartilhar o Evangelho e cumprir o dever. Entender a vontade de Deus foi tão libertador. Meu marido e eu tratamos do processo de divórcio no dia seguinte. Quando o funcionário soube que o divórcio era porque eu era uma crente, ele me aconselhou. Já que se trata de religião, assim que você assinar, você perderá seu marido, suas filhas e sua casa. É melhor que tenha certeza. Quando ouvi isso, eu relutei um pouco. Embora tivesse visto a essência ante Deus de meu marido e me dispusesse a confiar minhas filhas a Deus, a ideia de que minha assinatura me levaria a perder meu lar, minhas filhas e todo o resto, me fez hesitar. Quando percebi que não estava no estado certo, fiz uma oração silenciosa. Lembrei das palavras de Deus. Você é um ser criado. Deveria, é claro, adorar a Deus e buscar uma vida com significado. Se não adora a Deus, mas vive na carne imunda, então você não é só uma besta em traje humano? Já que é um ser humano, você deveria se despender por Deus e aguentar todo o sofrimento. Você deveria aceitar o pequeno sofrimento a que é submetido hoje com alegria e certeza. E viver uma vida significativa como viveram Jó e Pedro. Vocês são as pessoas que buscam o caminho correto, as que buscam melhoria.
Vocês são as que se levantam na nação do grande dragão vermelho, a quem Deus chama de justas. Não é essa a vida mais significativa? Amém. As palavras de Deus me esclareceram imediatamente. É verdade. Sou um ser criado, e adorar a Deus é minha obrigação. Desistir de tudo para seguir a Deus, buscar a verdade e a vida, é a senda certa na vida. É a vida mais valiosa e mais significativa. É mesmo. Deus apareceu e está operando nos últimos dias para nos salvar, o que é uma oportunidade incalculável. Ter a sorte de aceitar a salvação de Deus e ganhar o sustento das suas palavras é a graça e a misericórdia de Deus. Sim. A obra de Deus está prestes a ser encerrada. Eu deveria abandonar tudo, despender-me por Deus e cumprir o dever. Senão, perderia minha chance de ser salva e lamentaria o resto da vida. Meu marido concordou com o partido e fez de tudo para me obstruir e oprimir, tratando-me como inimiga. Bastava eu mencionar a palavra Deus e ele me espancava. Naquela casa, eu não podia ler as palavras de Deus, nem sair para ir às reuniões ou cumprir um dever. O divórcio era o único jeito de crer em Deus e segui-lo. Eu não seria uma casca vazia se vivesse assim? Eu acabaria indo para o inferno e seria punida junto com Satanás. Confrontada com os fatos, eu vi claramente que meu marido e meu lar não eram meus pilares. Eram instrumentos, grilhões usados por Satanás para me prejudicar e arruinar. Só Deus é meu pilar. E só Deus é o sustento para a minha vida. Seguir a Deus e cumprir o dever de um ser criado é o único jeito de ser salvo por Deus e ter um bom destino. Certo. Pensei em Pedro, que libertou-se das restrições de seus pais para ter fé e ganhar a verdade e a vida. Desistiu de tudo para seguir o Senhor Jesus. Eu devia seguir seu exemplo, libertar-me dos grilhões do meu marido demoníaco e seguir Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Assinei os documentos do divórcio sem hesitar. Após isso, não foi mais difícil crer em Deus e cumprir o dever. Sim. Ao chegar em casa, minha filha mais velha disse: Mamãe, crer em Deus é a coisa certa. E vendo papai tratá-la assim, eu não queria que você sofresse. Eu apoio o seu divórcio. Ouvi-la dizer isso me encorajou muito. Quando meus amigos souberam do divórcio, vários deles apareceram juntos e insistiram que eu desistisse da fé. Com firmeza e convicção eu lhes disse: crer em Deus é a senda certa. Cuidei bem dos pais, das filhas, mas ele acreditou nas mentiras do partido e obstruiu minha fé. Bateu em mim, gritou e me forçou o divórcio. Tenho vivido sem integridade e dignidade. Não tenho escolha. Foi o Partido Comunista que destruiu a nossa família. Eles não souberam responder a isso. Então, saí de casa e juntei-me àqueles que cumpriam seu dever. Comecei a espalhar o evangelho com os irmãos, ler as palavras de Deus sempre, comunicar a verdade e desfrutar do sustento das palavras de Deus. Sentia-me calma e em paz. Depois de ser perseguida pelo partido e oprimida pelo marido, vi a face perversa do partido de odiar a Deus e devastar as pessoas. Ele realmente é a encarnação de Satanás e o inimigo de Deus. Eu o odiei e rejeitei do fundo do meu coração. Ganhei discernimento da verdadeira essência contrária a Deus do meu marido e me libertei da jaula daquele lar. Tudo isso foi a salvação de Deus. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus.